Ei pessoas, tudo bem com vocês? Eu sou Luciane e sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui todos os dias a gente faz um estudo aprofundado sobre a vida após a morte, realidades do mundo espiritual, reforma íntima, evolução moral. Eu me baseio muito na doutrina espírita, mas eu gosto de outras doutrinas e outras religiões também. Acredito que Deus é Deus para todas as religiões, a verdade ela é uma só, e cada uma enfatiza algum aspecto. A doutrina espírita enfatiza muito a vida após a morte, ela traz conhecimentos que aos poucos a ciência vem comprovando que é verdade. Mas eu gosto muito da teosofia também, e hoje eu vou ler um livro aqui, é o Kybalion, Os Três Iniciados, fala das 7 leis herméticas, e a gente vai estudar cada lei, uma por uma, as leis divinas, né? A gente tem as leis naturais, que é a gravidade, a termodinâmica, essas leis que regem a vida física, mas existem também as leis universais que regem a vida espiritual. E aqui o Kybalion traz essas leis divinas com muita sabedoria. Então, quem tiver olhos para ver, que veja, quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Vamos estudá-la, quem sabe a gente aprende um pouquinho, entende, porque a gente para de bater cabeça. Então, hoje eu vou ler o capítulo 1. Quem quiser ver o estudo completo do livro, tem a playlist, o Kybalion, Os Três Iniciados. Estudo do livro Kybalion. Estou lendo e estou comentando, mas eu venho aqui sempre como aprendiz, deixar bem claro, dou aqui minha opinião pessoal, a minha interpretação, mas sujeita a erros e enganos. Aprendo muito com os comentários de vocês também. Então, por favor, vamos aprender juntos, vamos construir esse conhecimento juntos. Capítulo 1, a filosofia hermética. Os lábios da sabedoria estão fechados, exceto para os ouvidos do entendimento, o Kybalion. Os lábios da sabedoria vão sempre estar fechados para quem não quer ter o entendimento. A gente não consegue ensinar para quem não quer aprender. Tem um conhecimento iniciático que fala que quando o discípulo está pronto, o mestre aparece. O mestre não fica procurando discípulos. Mas quando, e ainda mais isso daqui, que é uma coisa que a gente tem que abrir nossa cabeça, a gente tem que estar aberto para essas realidades do mundo espiritual. Então, para quem não tem sabedoria, o entendimento sempre vai estar fechado. Do Antigo Egito vieram os ensinamentos esotéricos e ocultos fundamentais que influenciaram tão fortemente as filosofias de todas as raças, nações e povos por vários milhares de anos. No Egito, antigamente, o berço de todas as civilizações, dizem que os exilados de Capela vieram para lá, os Atlântides, foram as primeiras civilizações avançadas estavam lá, junto com os maias, os incas, os astecas. As pirâmides do Egito, até hoje, ninguém sabe falar como elas foram construídas. Tinha em Constantinopla, que era a maior biblioteca do mundo, tinha Alexandria, todo lá era o encontro de todos os povos, tanto do Oriente, quanto dos países do Oriente Médio. Ali no começo, antes os gregos, eles tinham colônias gregas morando no Baixo Nilo, no Egito, e de lá eles foram para a Grécia, e quando eles foram para a Grécia, eles fundaram a cultura grega, que mais tarde foi incorporada pelos romanos, que virou cultura grego-romana, mas muitos dos deuses gregos eram deuses egípcios, que foram transformados, que foram adaptados para caber dentro da cultura. Então, o Egito é o berço de todas as civilizações. O Egito, o lar das pirâmides e da esfinge, foi o berço da sabedoria culta e dos ensinamentos místicos. Todas as nações tomaram emprestado sua doutrina secreta. Índia, Pérsia, Caldeia, China, Japão, Assíria, Grécia Antiga e Roma. E outros países antigos participaram fartamente da festa do conhecimento que os hierofantes e mestres da terra de Ísis tão livremente forneceram para aqueles que vieram preparados para participar da grande abundância de preceitos místicos e ocultos que as mentes daquela terra antiga haviam reunido continuamente. Então, ali a gente teve grandes expoentes. Aquele Deus Sol, ele acreditava num Deus único. O problema dos egípcios é que eles começaram a criar panteões, vários deuses.
mas teve esse faraó que trouxe o Deus único, Deus só, Deus Ra, e já trazia essa ideia da unicidade de Deus, mas era sempre um conhecimento compartilhado, de ouvido, de boca a ouvido, era sempre de mestre a discípulo, era um conhecimento dos iniciados, era o esoterismo com S, que é aquele esoterismo interno que leva à transformação íntima, à reforma íntima. Esses cultos com vários deuses eram um esoterismo com X, era externo, de exotérmico, é aquela coisa de cultuar para fora, para ser visto pelos outros, para fazer ritos e compartilhar com as pessoas para ganhar tipo um status social. Mas o verdadeiro esoterismo com S, que hoje a gente pode falar, por exemplo, quando se fala de reforma íntima na doutrina espírita, é um esoterismo com S, é um conhecimento que a gente tem que nos transforma internamente. Então, isso vem desde o Antigo Egito, sempre de ouvido, de boca a ouvido, de mestre a discípulo. E eram conhecimentos avançadíssimos para a época, até para a nossa própria época. A gente precisa compreender, a gente falta ainda entendimento e sabedoria para a gente compreender tudo o que eles nos ensinaram. Quando a gente começa a estudar aqui as 7 leis herméticas, as leis universais, é difícil entender, mas depois que a gente entende, a gente começa a entender certas coisas, porque elas acontecem da forma que acontecem. A gente tem uma relação mais serena, mais leve com as leis divinas. Pelo menos ela deixa de ser um bicho de 7 cabeças. No Antigo Egito, habitavam os grandes adeptos e mestres que nunca foram superados e que raramente foram igualados desde os dias do grande Hermes até os posteriores séculos de sua dispersão. Hermes Trismegisto, autor da Tábua de Esmeraldas, eu vou ler aqui depois a Tábua de Esmeralda para nós. Ele deu origem ao deus Hermes, na cultura grega, que mais tarde foi associado a Mercúrio na cultura romana, que era quem? O mensageiro dos deuses. Era o deus dos ladrões também, porque era aquele que levava a informação, ou trazia informação dos deuses, ou levava a informação para o submundo, mas era o deus da comunicação, e veio de Hermes Trismegisto. Há quem diga que Hermes Trismegisto não era uma pessoa, mas era um grupo de pessoas muito iluminadas que trouxeram os conhecimentos da Tábua de Esmeraldas para cá. Mas a história mesmo conta que era um ser muito iluminado que encarnou aqui na Terra e trouxe conhecimentos avançadíssimos. Ninguém sabe se ele era egípcio, ao certo, mas que ele morou no Egito. O Egito era o encontro de todos os povos. A Tábua de Esmeraldas, ela traz conhecimentos herméticos assim incríveis. Depois que terminar o Caibalion, eu vou ler aqui para nós. Jesus tem uma passagem na Bíblia, ele foi para o Egito, os pais dele foram para o Egito, e ele morou lá muitos anos, e no Egito ele teve contato com várias culturas, porque lá era a megalópole da época, e ele aprendeu vários conhecimentos ocultos que ele aplicou nas suas andanças, né? Então, no Antigo Egito habitavam os grandes adeptos e mestres que nunca foram superados e que raramente foram igualados desde os dias de grande Hermes até posteriores séculos de sua dispersão dos mestres do Egito. No Egito estava localizada a grande loja das lojas dos místicos. Pelas portas de seu templo entraram os neófitos são estudantes, são aprendizes, que depois, como hierofantes, que são mestres, adeptos e mestres viajaram para os 4 cantos da terra, levando consigo o precioso conhecimento para o qual estavam prontos, ansiosos e dispostos a passar àqueles que estavam aptos a recebê-los. Era um conhecimento que as pessoas queriam compartilhar, queriam passar para frente. Só que não era qualquer um que podia passar, porque a pessoa precisava ter sabedoria para entender. E é um poder muito grande. Você não pode passar para uma pessoa que não tem conhecimento de si mesma, que ela vai usar aquele poder para se destruir. Por exemplo, a pedra filosofal, que as pessoas falam que era transformar chumbo em ouro. Não era transformar chumbo em ouro, era transformar matéria em sabedoria. O ouro é sinônimo de sabedoria. É sublimar os pensamentos, é transformar, tirar a influência da carne, da matéria,
do nosso espírito. Esse é o segredo da alquimia da pedra filosofal, que os alquímicos tanto buscam. Essa é a verdadeira transformação. Todos os alunos do oculto reconhecem a dívida que devem a esses veneráveis mestres daquela terra antiga. Mas entre esses grandes mestres do Egito antigo, uma vez habitou um que os mestres saudaram como o mestre dos mestres. Vai falar aqui dele. Tal homem, se homem de fato ele era, habitou no Egito durante os tempos primordiais e era conhecido como Hermes Trismegisto. Hermes era o pai da sabedoria oculta, o fundador da astrologia. A astrologia veio antes da astronomia, hein? E para quem estuda astrologia, eu estudo diariamente, para quem estuda, os astros falam lá e a gente sente aqui. E aí tem uma frase que eu gosto muito, não lembro, acho que é Mário Russo de Luna que fala. Eu escuto muito do astrólogo que eu gosto de seguir, Newton Schultz. Os astros inclinam, mas não obrigam. A gente é influenciado pela energia dos astros constantemente, mas nada substitui o nosso livre-arbítrio, mas que a gente é sempre influenciado pela dança cósmica dos astros. E a astrologia nasceu no Antigo Egito, antes da astronomia. É um conhecimento milenar, super atual e transforma a nossa vida. Quando a gente começa a aplicar a astrologia para fazer esse trabalho de reforma íntima, para entender o que é que vai estar realçando a nosso respeito, o que vai estar em evidência, quais são as potencialidades, quais são os desafios, como que a gente pode utilizar a influência dos astros para poder acelerar o nosso processo de reforma, de crescimento, para aproveitar melhor nossa estadia aqui na Terra, a gente consegue andar mais rápido. É um meio quântico que a gente tem para poder fazer esse trabalho de reforma íntima. Então, Hermes Trismegisto, pai da sabedoria oculta, fundador da astrologia, o descobridor da alquimia. A medicina hoje, depois do século XIX, onde teve o iluminismo, a razão, ela é a medicina, mas a origem da medicina, na verdade, veio da alquimia. A química tem origem na alquimia, que era ali onde eles estudavam os elementos e transformavam. Os detalhes de sua história de vida estão perdidos devido ao lapso de milhares de anos, embora vários dos países antigos disputassem entre si em suas reivindicações ter a honra de ter sido seu local de nascimento. A data de sua estadia no Egito, onde ocorreu sua última encarnação nesse planeta, já não é conhecida, mas foi fixada nos primeiros dias das dinastias mais antigas do Egito, muito antes dos dias de Moisés. Deve ser contemporâneo ali dos Atlantes. Provavelmente era um exilado de Capela. Ou talvez não algum exilado, mas algum espírito de Capela. As melhores autoridades o consideram um contemporâneo de Abraão, e algumas das tradições judaicas vão tão longe a ponto de afirmar que Abraão adquiriu uma parte de seu conhecimento místico através do próprio Hermes. Jorge Benjor tem uma música que fala de Hermes Trismegisto e a Tábua de Esmeralda. Ele tem um disco com esse nome, depois vocês escutem. O conhecimento oculto está escondido bem diante do nosso nariz. Procure esse disco do Jorge Benjor, A Tábua de Esmeraldas, fala de Hermes Trismegisto. Tem uma música que fala sobre ele. Com o passar dos anos, após sua partida nesse plano de vida, a tradição registra que ele viveu 300 anos em carne e osso. Os egípcios deificaram Hermes e fizeram dele um de seus deuses, sob o nome de Tó. Anos depois, o povo da Grécia Antiga também o fez um de seus muitos deuses, chamando-o de Hermes, o deus da sabedoria, o deus do conhecimento da sabedoria. Os egípcios reverenciaram sua memória por dezenas de séculos, chamando-o de escriba dos deuses. E dessa forma concederam a ele distintamente seu antigo título, Trismegisto, que significa o 3 vezes grande, o grande entre os grandes, etc. e tal. Em todas as terras antigas, o nome de Hermes Trismegisto era reverenciado, sendo sinônimo de fonte da sabedoria.
Até hoje usamos o termo hermético no sentido de segredo, selado, para que nada possa escapar. Então, a gente vai estudar aqui a filosofia hermética, a filosofia secreta, selada. Esse fato ocorre em razão de que os seguidores de Hermes sempre observaram o princípio do sigilo em seus ensinamentos. Em tempos de internet e rede social, e era de aquário, né, o conhecimento é compartilhado. Nós, nesse atual momento da humanidade, já estamos maduros para compartilhar esse conhecimento. Mas, mesmo assim, aqueles que têm acesso a esse conhecimento, quem chega num livro desse é porque tem alguma sintonia, tem alguma afinidade. Quem não tem afinidade, quem não tem capacidade de entendimento, não é atraído por um conteúdo desse. Ou não é a gente que escolhe o conteúdo que nos escolhe de acordo com a nossa vibração. Então, se você está assistindo esse vídeo, pode ter certeza, você foi atraído para ter acesso a esse conhecimento oculto e se ressoa no seu coração, se faz algum sentido, é porque de alguma forma você já foi um iniciado em algumas outras etapas, algumas outras vidas para trás, ou então está pronto para esse conhecimento secreto. Esse conhecimento não chega a qualquer um, isso é fato. Esse fato ocorre em razão de que os seguidores de Hermes sempre observaram o princípio do sigilo em seus ensinamentos. Eles não acreditavam em não lançar pérolas aos porcos, quem disse isso foi Jesus, hein? Mas sim no ensinamento de dar leite para bebês e carne para homens feitos. Ambas as máximas são familiares aos leitores das escrituras cristãs, mas ambas foram usadas pelos egípcios durante muitos séculos antes da era cristã. Olha, a Bíblia, Jesus esteve no Egito. Os discípulos, depois que eles se dispersaram, eles foram para vários locais. Oriente Médio, Egito, Europa, Ásia. Então, mas o conhecimento... Então, acaba que a cultura vai se misturando. Muito do que está na Bíblia é conhecimento que veio das culturas antes dos judeus, que foi incorporada. Então, assim, você vê que para criar o cristianismo como a religião universal no Império Romano, várias outras culturas tiveram que ser absorvidas. Ensinamentos também. A Bíblia hoje é a Bíblia, é o texto mais vendido, mas existem várias versões da Bíblia, e, inclusive uma com o Evangelho de Enoque. Foi descoberto agora em Nag Hammadi, no Egito, vários evangelhos que não estão na Bíblia, Evangelho de Tomé, Evangelho de Madalena, e foi descoberto lá, e assim, datado com carbono 14, é o evangelho, é o manuscrito mais antigo que se tem de registro dos evangelhos de Jesus, da passagem dele aqui na Terra, e lá tem o evangelho original, que é o evangelho que acredita que seja o evangelho de Tomé, que foi modificado e adaptado, mas houve ali uma incorporação de várias culturas na Bíblia. E aí, por exemplo, essas expressões, elas remontam antes de Jesus. Jesus também teve contato com a cultura egípcia, ele também foi influenciado por aquele caldeirão cultural que estava no Egito naquela época. E essa política de disseminação cuidadosa da verdade sempre caracterizou os herméticos, até mesmo nos dias atuais. Os ensinamentos herméticos devem ser encontrados em todas as terras, entre todas as religiões, mas nunca identificados com nenhum país ou seita religiosa em particular. Eles não querem ser vinculados a nada. É um conhecimento que está acima das religiões, são as leis divinas. São as leis que regem a vida espiritual. Não, todas as religiões estariam submetidas às leis de Deus. Deus é um só. O hermetismo procura explicar como a gente pode tentar compreender as leis de Deus. A gente não pode explicar Deus. Deus é a causa primária de todas as coisas, mas as leis que a gente é submetido, que causam em nós os efeitos, o que chove em cima da gente, o hermetismo tenta explicar. Então, ele se aplica a todas as religiões. Não é uma religião em si. A teosofia, por exemplo, estuda o hermetismo, mas o hermetismo não é religião. Ele é um ensinamento que está acima das religiões. A religião é o religar do homem com Deus. Aqui estuda puramente as leis que nos afetam. Não é para religar, é para a gente compreender.
Isso ocorreu por causa do aviso dos antigos professores quanto à questão de permitir que a doutrina secreta se cristalizasse em um credo, que a partir do momento que vira religião, aí começa a ter abuso de poder, começa a ter abuso de autoridade, começa a ser distorcido. O problema das religiões não são as religiões, são os religiosos que interpretam errado, fazem mau uso da religião. Então, a verdade ela tem que estar acima das religiões, Deus tem que estar acima da religião. E o que as pessoas tentam fazer? Tentam reivindicar Deus para si, como se Deus pertencesse somente a uma religião. Se Jesus pertencesse somente a uma religião. Jesus foi judeu, ele reencarnou, ele ressuscitou o corpo de carne. A gente pode falar que Jesus não nasceu cristão. O cristianismo foi criado 300 anos de Jesus. Jesus foi judeu, ele reencarnou, então pode pegar um pouco da doutrina espírita, ele meditava bastante, ele teve acesso à cultura egípcia, ele era católico, poderia ser católico, poderia ser espírita, poderia ser judeu. Jesus não pertencia a uma religião específica. A gente não pode querer ter monopólio das coisas de Deus. Os homens, quando fazem isso, fazem um tremendo pecado contra Deus. Não usarás o nome de Deus em vão. Quebra uma das leis, um dos 10 mandamentos. Então, não pode ser cristalizado em um credo, em algo que as pessoas cultuam, em algo que as pessoas seguem com normas e dogmas. É perigosíssimo. As religiões são o meio de um veículo de comunicação de massa mais antigo que existe na face da Terra. De manipulação, né? De comunicação de massa, nem sempre só manipulação, mas a comunicação de massa mais antiga que se tem notícia são as religiões. Hoje tem internet, tem televisão, tem rádio, mas antigamente não tinha isso, era somente as religiões. O antigo ocultismo na Índia e da Pérsia degenerou e foi em grande parte perdido devido ao fato de que os professores se tornaram sacerdotes. E assim misturaram a teologia com a filosofia, gerando um resultado em que o ocultismo da Índia e da Pérsia foi gradualmente perdido em meio à massa de superstição religiosa, culto, credos e deuses. A Índia, por exemplo, os Vedas é da origem indiano. Conta que os hindus na Índia, eles eram um povo com uma sabedoria elevadíssima, eles tinham conhecimentos muito elevados. E se perdeu. Hoje, se a gente pegar o livro dos hindus, esqueci o nome dele aqui, não é os Vedas, todo alterado, versões alteradas, as pessoas vão modificando de acordo com seus próprios interesses. Hoje a Índia perdeu muito daquela essência espiritualizada da religião e virou uma questão muito supersticiosa. Você vê ali castas, eles não se misturam, existe um preconceito muito grande, muita sujeira. O rio Ganges é o rio mais poluído do mundo, porque não pode cremar os mortos. Eles esqueceram da essência e começaram a ficar só na forma. E aí a gente vê os efeitos, né? Os efeitos é muita corrupção, é muita sujeira, muita poluição, muita pobreza. Os valores espirituais se perderam ao longo dos anos. Por quê? Porque foi perdido, o ensinamento dos sábios foi perdido e foram transformados em sacerdotes, em senhores da autoridades que falavam, que mandavam e que eram donos da última palavra. Por exemplo, em pleno século XXI, terem castas de pessoas e umas não misturarem com as outras como se tivessem pessoas mais especiais que outra, é pura superstição, não tem nada de divino aí. É muito humano, é muita vaidade, muito ego. Mas é a cultura que está lá hoje, porque o conhecimento se perdeu. Assim como a humanidade se corrompeu, a cultura, os hindus também se corromperam nesse processo da humanidade, não foi só eles. É o processo evolutivo que a gente está. Então, assim foi com a Grécia Antiga e Roma, e assim foi com os ensinamentos herméticos dos gnósticos e cristãos primitivos. O cristianismo primitivo não tem nada a ver com o cristianismo de hoje. Os cultos não eram feitos em igrejas, eles nem podiam aparecer em igrejas, que eles eram perseguidos. Os cultos cristãos eram feitos dentro da casa das pessoas. E uma coisa que o Espiritismo pede bastante, ele tenta resgatar, é porque a gente não frequente ambientes
onde tem essa reunião de pessoas em torno do mesmo ideal, em nome de Jesus, onde estará 2 ou mais reunidos em meu nome, lá estarei eu, mas para a gente compartilhar conhecimento, para ser uma casa de assistência, mas para que não deixe de fazer o evangelho no lar toda semana, porque os primeiros evangelhos que Jesus fazia era na casa de Simão Pedro. Não existiam templos de pedra, o templo era o coração das pessoas. Então o cristianismo primitivo é completamente diferente do cristianismo atual. Muito luxo, muita pompa, muita riqueza, muita fortuna. Agora sim, a Igreja Católica está tentando recuperar um pouco do primitivismo do cristianismo. Mas durante o tempo, Igreja e Estado era uma coisa só. A Igreja tinha o poder absoluto. O Papa era o enviado de Deus aqui na Terra, era o soberano. Não, ele ditava as leis. Então, se transformou numa questão muito terrena, muito humana. Deixou de ser essa questão espiritualizada. Jesus falava, aquele que quiser ser o primeiro para Deus, que seja o último entre os homens. Nós viemos aqui para servir. Ele lavou o pé. Durante muitos anos, a Igreja Católica, os papas queriam ser os senhores absolutos de tudo. Queriam mandar e desmandar nas pessoas. O casamento na igreja só surgiu a partir do século X. Antigamente não existia cerimônia de casamento para que as pessoas se unissem. A igreja obrigou, não, para que o casamento seja consolidado, para que a união entre 2 pessoas seja consolidada, tem que passar pela igreja. Começou a criar as regras sociais, querer mandar nas pessoas ao invés de acolhê-las. E quando cria regras, cria os incluídos, aqueles que aceitam as regras, se submetem às regras, e cria os excluídos, que eram todos aqueles que eles perseguiam em nome de Deus, em nome de Jesus, aqueles que faziam guerra, aqueles que queimavam na fogueira. Então, isso é totalmente contra as leis divinas. Assim foi com a Grécia Antiga e Roma, e assim foi com os ensinamentos herméticos dos gnósticos e cristãos primitivos, que se perderam na época de Constantino. Constantino foi o imperador romano que colocou a igreja, o cristianismo como a religião principal do Império Romano, no século III, depois de Cristo, cuja mão de ferro sufocou a filosofia como cobertor da teologia. Deixou de ser filosofia, amor à sabedoria, amor ao conhecimento, para virar teologia, que é o estudo de Deus. Antigamente as pessoas tinham amor à sabedoria. Era muito mais uma questão de entendimento do que de conhecimento. Até hoje, Deus não se explica, Deus se sente. Não dá para explicar Deus de forma racional. Levando a igreja cristã a perder sua própria essência e espírito, fazendo com que ela claudicasse ao longo de vários séculos antes de encontrar o caminho de volta à sua fé original, indicando para todos os observadores cuidadosos do século XX que a igreja está agora lutando para voltar aos seus antigos ensinamentos místicos, agora, depois de todo o período das trevas, depois de todo o período da Idade Média, que foram feitos absurdos. A igreja simplesmente se perdeu do seu caminho e foram séculos de atraso aos ensinamentos cristãos. Mas ainda assim, sempre houve algumas almas fiéis que mantiveram viva a chama, alimentando-a com cuidado e não permitindo que sua luz se extinguisse. E graças a esses corações firmes e mentes destemidos, ainda temos a verdade conosco, ainda que a maior parte dessa não seja encontrada em livros. Foi passada de mestre para estudante, de iniciado para hierofante, dos lábios aos ouvidos. Quando foi escrita, seu significado foi velado em termos de alquimia e astrologia, foi codificado para que apenas aqueles que possuíam a chave pudessem lê-la direito. Isso foi necessário para evitar as perseguições dos teólogos da Idade Média, que lutaram contra a doutrina secreta com fogo e espada, estaca, forca e cruz. Até hoje são encontrados poucos livros confiáveis sobre a filosofia hermética, embora existam inúmeras referências a ela em muitas obras escritas em várias fases do ocultismo. Ainda assim, a filosofia hermética é a única chave mestra que abrirá todas as portas para o conhecimento dos ensinamentos ocultos. Então, para a gente entender os ensinamentos ocultos, a gente precisa entender o hermetismo. É a chave mestra. Por isso que quem chega aqui não é qualquer um.
Nos tempos iniciais, houve uma compilação de certas doutrinas herméticas básicas, transmitidas de professor para aluno, que era conhecida como Caibalion, e cujo significado exato do termo se perdeu ao longo dos vários séculos. Esse ensinamento, no entanto, é conhecido por muitos a quem foi transmitido da boca aos ouvidos no decorrer dos séculos. Os preceitos nunca foram escritos ou impressos, até onde sabemos. Era apenas uma coleção de máximas, axiomas e princípios que eram incompreendidos para as pessoas de fora, mas que eram facilmente compreendidos pelos alunos depois que os axiomas, máximas e preceitos tinham sido explicados e exemplificados pelos iniciados herméticos aos seus neófitos. Esses ensinamentos realmente constituíam os princípios básicos de a arte da alquimia hermética, que, ao contrário da crença geral, tratava do domínio das forças mentais, em vez de elementos materiais. Então, a verdadeira alquimia era o domínio das forças mentais. Não é coisas materiais, não é elementos físicos e químicos, eram as forças mentais, em vez de elementos materiais, como a transmutação de algum tipo das vibrações mentais para outro. Amor, sabedoria, paz, gratidão, medo e coragem. A gente pega os florais, é isso, é transformar um defeito e trabalhar sua virtude oposta. A lenda da pedra filosofal, que transformaria o metal base em ouro, era uma alegoria relacionada à filosofia hermética, facilmente entendida por todos os estudantes do verdadeiro hermetismo. Nesse pequeno livro, do qual essa é a primeira lição, convidamos nossos alunos a examinar os ensinamentos herméticos conforme estabelecidos no Caibalion. E, como explicado por nós mesmos, alunos humildes dos ensinamentos, que, enquanto trazem o título de iniciados, ainda são alunos aos pés de Hermes, o mestre. Nós aqui lhe damos muitas das máximas, axiomas e preceitos do Caibalion, acompanhados de explicações e ilustrações que consideramos passíveis de tornar os ensinamentos mais facilmente compreendidos pelo aluno moderno, particularmente porque o texto original é propositalmente velado com termos obscuros. Então, o texto original ele é cheio de coisas obscuras. Era a época da fogueira, era a época da Inquisição, esse conhecimento não podia vir à tona, era uma coisa, e não podia deixar morrer. Mas tudo que é verdade de Deus, Deus dá um jeito de passar para frente. A Bíblia não existe há 2000 anos, o cristianismo alterou a base há muitos anos, mas os ensinamentos de Jesus não estão lá na Bíblia, não continuam superando etapa após etapa. O que é de Deus não passa, e o conhecimento hermético também foi preservado no período muito sombrio da humanidade, mas foi restrito e agora estamos no momento que ele está pronto para ser compartilhado. As máximas originais, axiomas e preceitos do Caibalion são impressos aqui entre aspas e com crédito adequado. Já o nosso próprio trabalho é impresso de forma regular. Confiamos que os muitos alunos a quem agora oferecemos este pequeno trabalho receberão benefícios tanto do estudo de suas páginas, quanto dos muitos que já vieram antes, trilhando o mesmo caminho do adepto ao longo dos séculos que se passaram desde os tempos de Hermes Trismegisto, o mestre dos mestres, o 3 vezes grandes. Nas palavras de Caibalion, aqui está no grifo original, que é o texto original do Caibalion. Onde recaem os passos do mestre, os ouvidos daqueles que estão prontos para o seu ensino se abrem. Quando os ouvidos do aluno estiverem prontos para ouvir, então virão os lábios para preenchê-lo com sabedoria. Então não é o conhecimento, o aluno que procura, não é o conhecimento que procura alunos, é aqueles que estão prontos para o conhecimento, que são atraídos para esse tipo de conhecimento. Assim, de acordo com os preceitos acima, a transmissão desse livro apenas atrairá a atenção daqueles que estão preparados para receber o ensinamento e acompanhar esses vídeos também. E da mesma forma, quando o aluno estiver pronto para receber a verdade, então esse livro lhe aparecerá. Essa é a lei, o princípio hermético de causa e efeito, em seu aspecto de lei da atração. Reunirá lábios e ouvidos, aluno e livro. Então, que assim seja. Então é isso. Vou continuar lendo os próximos capítulos nos próximos vídeos. Se vocês gostaram, comentem, curtem, compartilhem. Vamos aprender juntos. Acredito que todos que estão aqui por um propósito. Já têm a alma de iniciado. Então,
É isso, um beijo, fiquem com Deus, amo vocês.